Olá, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça pela Fé. Na última semana nós resolvemos como postar o vídeo que é de costume em função do nosso retiro espiritual que acontece durante o período de carnaval, mas estamos de volta e vamos fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Dessa vez nós vamos trazer uma série de mensagens falando sobre andar pela fé e os inimigos da fé. Então segue vendo esse vídeo aí, com certeza Deus vai falar com você através da sua palavra. Glória a Deus. Viver pela fé. A Bíblia, em 4 ocasiões diferentes, fala que nós devemos viver pela fé. O justo viverá pela sua fé. Isso mostra de forma muito clara que essa é a forma que Deus tem para mim e para você, para que vivamos. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe. E em Abacuque 4:2, em Romanos 1:17, em Gálatas 3:11, bem como em Hebreus 10:38, por 4 vezes nós encontramos essa mesma expressão: o meu justo viverá pela sua fé. E é exatamente por isso que o diabo, o nosso adversário, ele trabalha no sentido que tenhamos comprometida essa sinalização da parte de Deus, essa instrução da parte de Deus, essa direção que Deus dá para mim e para você como cristãos, não como uma sugestão, mas apresentando como um princípio, porque o justo deve viver pela sua fé. Em Hebreus 11:6 diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe. E se eu pudesse usar esse trocadilho de palavra para explicar melhor para você, eu diria que a fé é a moeda no reino de Deus. Nós só alcançamos coisas no reino de Deus por meio da fé, e por isso há um investimento tão grande da parte do diabo para que não vivamos a vida da fé, ou a vida pela fé que Deus planejou que vivamos. Essa série de mensagens que eu quero trazer para vocês, começando hoje com a primeira parte, é sobre os inimigos da fé, sobre aquilo que o diabo coloca como impedimento para que não vivamos essas coisas. E não poderia ser diferente, com todas as bases, com todos os versículos bíblicos que temos para embasar isso. O principal inimigo, o principal comprometimento para a nossa fé é a ausência de conhecimento. Eu quero usar como base aqui um texto conhecidíssimo, com certeza você já leu, com certeza você já conhece, que está em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, que é Deus falando com o seu povo, e ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Essa é apenas a parte A do texto, mas você há de concordar comigo que nós muitas vezes apresentamos como razão para o fracasso o lugar onde moramos, a função financeira muitas vezes que vivemos, o desfavorecimento cultural muitas vezes, e são diversas as desculpas, os motivos que nós apresentamos para não vivermos ou para não estarmos vivendo aquilo que Deus deseja que vivamos. E é muito clara a palavra quando ela diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Corroborando com esse texto, Isaías no capítulo 5, no versículo 3 diz: o meu povo vai para o exílio. Estou lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional, diz: o meu povo, portanto, vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Perceba que eu posso apresentar razões mais, diria, humanas, físicas, naturais, para alguém ir ao exílio, para alguém ir a uma prisão, mas aqui a Bíblia diz que é por falta de conhecimento. Ser exilado quer dizer ser levado escravo para um lugar que não é seu. Essa é a obra do diabo, tentar manter a mim e a você num lugar que não é nosso. E para isso ele tenta privar, impedir que chegue na minha e na sua vida o conhecimento. João 8:32 diz muito claro o inverso disso aqui. Da mesma forma que a Bíblia diz que o povo é preso, que o povo foi destruído porque lhe falta conhecimento, João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É triste hoje nós vermos pessoas cristãs quererem falar sobre o seu ministério, sobre a sua atuação, sobre o seu trabalho em Deus, como por exemplo pessoas que alegam ser chamadas para o ministério de libertação em detrimento do conhecimento. Nós apresentamos às pessoas a necessidade que elas têm de aprender a palavra, e muitas vezes as pessoas dizem: mas eu não preciso de mais estudo porque a minha área é libertação. Eu acho que eu vi poucas declarações tão contraditórias como essa, porque como eu posso falar sobre libertação e não estar atrelado, não estar apegado ao princípio que liberta? Talvez alguém possa dizer: mas pastor, aquilo que liberta é a imposição de mãos. Nós temos exemplos na Bíblia onde Jesus expulsou demônios. Eu concordo com você que existe a necessidade, com base em Marcos
16:15, que diz, os sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios e porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Mas, amados, o mesmo Jesus que ensinou essas coisas, quando ele atuava libertando alguém por meio da imposição de mãos, ele sempre trazia uma sinalização: vá e não faça mais, vá e não peques mais. E a grande fatia, o maior percentual de atuação que compôs o ministério terreno de Cristo não foram os milagres, não foram as curas, mas foi o ensino. Jesus gastava tempo ensinando as pessoas. E o primeiro e mais abrangente inimigo da fé, que provavelmente os outros vão estar dentro desse, é exatamente a falta de conhecimento. O diabo ele sempre vai trabalhar no sentido de privar eu e você de conhecer a verdade da palavra, porque a verdade da palavra não é apenas informação. O próprio Jesus disse em João 6,63: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Ele está dizendo: isso não é apenas letra, isso não é apenas informação. Adquirir esse conhecimento não vai lhe fazer apenas uma pessoa intelectualmente preparada, mas vai lhe fazer uma pessoa livre. O espírito da palavra liberta o homem. E como nós estamos falando sobre fé, é impossível qualquer um que quiser obedecer a esse princípio, a essa diretriz, a essa ordenança de Deus, revelada em 4 textos diferentes na palavra: o meu justo viverá pela fé. Ele tem de forma intencional se expor ao aprendizado da palavra. Salmo 119, 130 diz que a exposição da palavra traz luz e dá entendimento aos simples. Não tem como eu viver uma vida de fé sem o conhecimento da palavra. Para explicar isso para você melhor, Romanos 10, 17, que é um texto usadíssimo por nós na função do ensino da fé, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na minha versão, a NVI diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida pela palavra de Deus. O próprio Deus que disse para mim e para você: o meu justo viverá pela fé. Esse é o veículo da fé, esse é o caminho pelo qual o justo vai viver. Ele não nos daria uma ordenança, uma diretriz, um padrão, eu posso dizer assim, de vida, sem nos prover o recurso para isso. No livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Então Deus concedeu uma medida de fé para cada pessoa. Algumas pessoas acreditam que Deus concedeu uma medida de fé para cada cristão. Não, Deus concedeu uma medida de fé para cada pessoa. Deus não concedeu uma medida de fé única e exclusivamente para aqueles nascidos de novo, porque Abraão foi o pai da fé e ele não experimentou o novo nascimento. O novo nascimento foi uma porta que foi manifesta de provisão, de salvação na nova aliança. E você, por analogia, analisando, você vai perceber que todas as pessoas elas têm uma porção de fé, uma medida de fé que Deus deu. Agora, a fé bíblica, a fé que chama à existência as coisas que não existem como se já existissem, ela é acrescentada, ela vai sendo aumentada à medida que eu e você conhecemos a palavra. Eu quero te dar essa sinalização, que é o que tem mantido a minha vida, que é o que tem mantido a vida daqueles a quem eu tenho pastoreado, ensinado, e a igreja, genericamente falando, ela só alcança aquilo que ela crê. Então, o diabo, nosso adversário, ele vai tentar impedir que o conhecimento chegue na minha e na sua vida. Eu quero te dar uma sinalização, já falei isso até no outro vídeo: se a tua igreja tem uma escola, te matricula nessa escola. Se alguém está tentando te ensinar a palavra, se esmera em aprendê-la. Se existe escola bíblica dominical na sua igreja, começa a participar. Não permite que as desculpas te prive daquilo que vai lhe dar condição de viver a única forma de vida que Deus deixou como diretriz para nós que somos filhos: o meu justo viverá pela sua fé. E como consequência disso, para mostrar para você o resultado disso, em Daniel 11:32, diz de forma muito clara: com lisonjas romperá aqueles que tiveram violado a aliança. Essa é a parte A do versículo, não tem a ver com o que eu estou falando com você, mas ele fecha o versículo dizendo: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas.
Deus colocou uma medida de fé no meu e no seu coração. Essa medida de fé é a medida que nós precisamos para iniciar a nossa vida cristã, é a medida que nós precisamos para ouvir uma mensagem, crer e entrar pela porta de salvação. Isso aconteceu comigo e com você. Agora a continuidade exige que eu e você nos exponhamos ao ensinamento da palavra, que a gente possa se expor continuamente ao raio de ação, de influência dessa palavra, para que fé seja constantemente gerada e a gente possa progredir em cumprir esse princípio, essa diretriz, essa ordem que Deus deu para mim e para você como filho, que é viver pela fé. Nós nunca vamos provar nada de Deus que antes a gente não possa ter crido. E alguém já disse, agora me falha a memória quem falou, para dar o crédito, mas acredito que é verdade em função de corroborar com toda a verdade bíblica, que não existe uma fé operante, uma fé que manifeste resultados em nenhuma área que nós não conheçamos a vontade de Deus. Quantas pessoas nós temos visto padecer coisas por não entender qual é a vontade de Deus? E eu não falo de uma vontade específica no que diz respeito a ministérios ou outras coisas que muitas vezes nós apresentamos, mas a vontade genérica de Deus para os seus filhos está revelada na sua palavra. Não vamos mistificar aquilo que já está claro, não vamos querer espiritualizar com uma finalidade de dificultar aquilo que Deus tornou tão simples. A vontade dele está revelada para mim e para você na sua palavra. Aqui está o sim e o amém de Deus. Aqui está a vontade de Deus no que diz respeito à nossa vida financeira, à nossa vida física, no que diz respeito à saúde, à nossa vida afetiva. Nós temos parâmetros, diretrizes na palavra de Deus que abrange todas as áreas da nossa vida, e uma vez que conhecemos essas coisas, nós podemos aplicar fé, porque com base no procedimento de Abraão, e a Bíblia diz que nós devemos andar nos mesmos passos de fé que ele andou. A Bíblia diz que Abraão creu contra o natural, creu contra a esperança, porque ele teve por fiel aquele que fez a promessa. Então, de forma muito simples, essa é a primeira parte dessa série de mensagens, os inimigos da fé, né? O primeiro e o mais abrangente dele, onde provavelmente os outros vão estar inseridos, é a ausência de conhecimento. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo exilado, está sendo preso fora de um lugar que é seu. Deus tem um lugar para mim e para você, um lugar de filho, um lugar de herança, um lugar de viver a plenitude, um lugar onde ele disse em João 10,10 que é de vida e vida abundante. Mas essas coisas nós só podemos acessar a partir do momento que nós conhecemos. Nós só podemos aplicar fé nessas coisas a partir do momento que o conhecimento chega para nós, porque fé é produto daquilo que se ouve. A palavra fé no grego é pistis, que quer dizer convicção baseada naquilo que se ouve. Então fica atento, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, fica atento, o diabo vai tentar roubar de você o princípio do conhecimento que liberta. Ele vai tentar fechar as aberturas, ele vai tentar fechar os acessos, ele vai tentar argumentar para que você adie sempre para depois a iniciativa, o começo de trazer para dentro essas verdades que vai estabelecer a minha vida e a sua vida numa vida de fé, que é assim que Deus quer que vivamos. Deixa teu like aí, curte, compartilha com outras pessoas. Se não é inscrito, se inscreve e seja abençoado praticando essa palavra, e até o próximo vídeo em nome de Jesus.